Questionava por que as coisas não permanecerem, incluso e principalmente as boas. Era forçado a se despedir das coisas materiais que se iam, se quebravam, deixavam de funcionar. Curiosamente, não eram só coisas, eram também pessoas, relações, pedaços de tempo. Sofria ao pensar nas despedidas. Por um momento passou a não querer sentir. Passou a negar que tudo mudaria. Fazia de tudo para que não mudasse. Ainda assim, dia após dia, era confrontada com a inevitabilidade da perda. Por que sempre algo acontece? Seria ela o problema? Seria ela algo que fez? Não podia evitar o medo de acabar só, sem nada e ninguém. Um dia, depois de tanto perdido, percebeu o espaço vazio das coisas e pessoas que deixaram de estar. Nessa ausência, sentiu um aperto na boca do estômago, subindo para o peito e enchendo seus olhos. Ali escorreu em seu rosto cada lembrança de algo que um dia foi, esvaziando a presença do que já não está presente. Confessou: tenho perdido coisas, pessoas, certezas, vontades, futuros possíveis. Algo em mim dói. Uma dor conhecida, mas ainda como se fosse a primeira vez. Tudo que sei é que algo permanentemente irá. A partir daí, cada perda inesperada era como uma confirmação de que queria perder em algum momento algo ou alguém. Com o tempo, tornou-se mais fácil desprender-se do que já não é mais, ainda que sentia a dor do perdido. Deu-se conta que outras possibilidades se faziam presente. Coisas começaram a preencher esse vazio, e ainda assim não permanecia. Preenchia e esvaziava. Estou mesmo perdendo? Talvez eu não precise mais do que já foi, embora ainda queira. Nesse momento foi iniciada uma nova percepção sobre o perder. Talvez seja só uma mudança que a gente não escolheu e que nos obriga a lidar com o vazio do que não volta mais. Talvez a perda seja o nome que damos para o intervalo entre o que era e o que ainda não conseguimos reconhecer como novo. Se eu me desapegar da forma antiga das coisas, ainda chamaria de perda? Ou poderia ser uma libertação? O que permanece quando tudo muda? Compreendendo agora que o corpo carrega memórias, memórias que não passam pela consciência, mas se alojam na pele, nos músculos, no silêncio dos dias, o afeto ainda pulsava. Deixar ir não é o mesmo que não sentir. Eu deixo ir e vejo vir à tona o que estava abafado. Diferente de antes, a dor é limpa, confirmando que algo foi real. Eu poderia deixar de chamar de perda, ou é importante que eu assuma isso? Em meio a esse paradoxo de sentir que havia perdido e, ao mesmo tempo, algo ainda permanecia, as coisas começaram a ganhar outros contornos. Foram alterando de sentido. Uma confusão do que poderia assumir naquele momento que via mais uma pessoa indo embora da sua vida. Poderia escolher outros nomes: transformação, passagem, mudança de forma, libertação. Mas não se encaixava com a sensação que tinha em seu peito. Ali entendeu que não daria para romantizar algo tão profundo. A palavra perda ainda carregava um peso importante, uma reverência do que significou. Assumir a perda como perda poderia ser uma forma mais honesta de honrar o que foi. A vida é mesmo cheia desses lugares duplos, onde uma coisa não anula a outra. Elas convivem, se sobrepõem, se contradizem. Talvez isso de nomear como perda ou qualquer outra coisa seja apenas uma necessidade racional, na tentativa de conter algo que é imensurável. O que foi perdido não se perde, se dissolve em pedaços que se espalham e continua como ecos em cada passo que se dá. A ausência
Não é nada além de um novo jeito de estar, um campo aberto que se preenche com o que não sabia que podia ser. Perdendo ou não, a vida segue viva. O que permanece não é permanente, apenas a ideia de. O fim se dá no caminho que eu caminho. Tudo se transforma. A permanência não está na fixação. O que parece sumir, de alguma forma está presente em outro ponto. O ponto que talvez a gente ainda não aprendeu a enxergar. Como a água que evapora e, sem que percebemos, já rega outro chão. Tomarás então outra versão de tudo sendo o mesmo, embora em outro lugar.